A gente começa falando de STF, porque o presidente do Supremo, o Luiz Edson Fachin, ele reagiu àquele relatório do Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados, lá dos Estados Unidos, que atacou o Alexandre de Moraes. Como a gente mostrou no programa, o grupo, que é presidido pelo deputado Jim Jordan, aliado de Donald Trump, ele acusa Moraes de atuar em uma campanha de censura que atinge o cerne da democracia brasileira e ameaça a liberdade de expressão americana. O Fachin afirmou, por meio de uma nota que foi divulgada ontem, que o documento traz caracterizações distorcidas da natureza e do alcance de decisões específicas do Supremo Tribunal Federal, bem como, mais amplamente, do sistema de proteção à liberdade de expressão no ordenamento jurídico brasileiro. Também disse que o STF e os ministros primam pela defesa da independência entre os poderes e autoridade de suas decisões e seguem à risca os preceitos constitucionais, sendo a liberdade de expressão um desses primados fundamentais da nossa República. Ontem a gente viu aí que o Fachin não está sendo muito bem visto pelos seus pares. Essa nota pode aí amansar os outros ministros em relação a ele? Olha, não sei se amansa, mas talvez até eles fiquem um pouco irritados. Porque, ô Rafael, 12.614 toques. Quase que eu mandei uma mensagem para o Fachin. A vida é curta para uma nota tão longa, né? Lembrando um adágio latino sobre a arte e a vida. Mas, tudo bem, 12.614 toques, né? 7.740 só para explicar a decisão sobre as redes sociais. De saída, eu lhe digo o seguinte, não precisava tanto. Nós vamos falar, vamos comentar aqui detalhes da nota. A nota está correta, corretíssima. Mas, às vezes, a síntese, dizia o poeta Horácio na Arte Poética que é preciso saber cortar um verso. Também não precisa cortar tanto a ponto de se tornar incompreensível. Deve-se buscar a síntese, né? Talvez uma boa síntese fosse o seguinte: o Brasil é um país soberano, os poderes são autônomos, ninguém condiciona, ninguém subordina o poder judiciário, nem no Brasil, não é? O poder é autônomo, regulado por uma Constituição. E, portanto, este poder não deve satisfações a nenhum ente estrangeiro, né? E é bom que se tenha clareza sobre as disposições constitucionais brasileiras e pronto. Mas tudo bem, o Fachin resolveu, ele é prolixo, as minhas dificuldades, eu leio as decisões dos ministros, sempre leio os votos. Os deles são sempre muito complicados, porque um tanto borrascosos, né? Com tempestades de palavras e às vezes de vocábulos de exceção, né? Então é complicado. Mas, de qualquer modo, está certo. Eu acho que ele pode ter percebido que, como é que é o filme do Capitão Nascimento 2, o inimigo agora é outro, né? E sempre foi. Os adversários do senhor Edson Fachin não estão dentro do Supremo. Os adversários do Supremo são outros, né? Independentemente de correções que precisem ser feitas e de práticas que têm de ser revistas, agora, existe já o arcabouço legal para fazê-lo, né? Isto é um assunto que, num primeiro momento, tem que ser discutido no Supremo e não abrir as portas do Supremo para a galera entrar. Porque quando você abre a porta para a galera entrar, pode entrar uma galera que não deveria estar lá, que vai muito além de um filtro da cidadania, um olhar da cidadania sobre os ministros e tal, né? Como a entrevista que ele deu, né? Para usar a palavra dele, quem constrange e tenta constranger o Supremo hoje, né, são forças que não são daqui, exatamente. Existe
um movimento mundial de descrédito da democracia. Até porque, e aqui faço um travessão importante, também as democracias ocidentais, em razão de várias práticas, andaram se distanciando mesmo da população. Existe um livro fascinante a respeito. Peraí. O Povo contra a Democracia, do Yasha Monk. Esse livro é muito bom porque o Yasha Monk, ele evidencia, eu tenho até uma marquinha aqui, a América, os Estados Unidos, não está sozinha em sua tendência ao liberalismo antidemocrático. Praticamente todas as atuais democracias desenvolvidas apresentam fortes mecanismos tutelares. Muitas questões importantes foram removidas da contestação política por tratados de comércio e agências independentes. Quando a vontade popular se extravia para além dos limites do aceitável, é restringida pelas instituições democráticas do Supremo Tribunal Americano, do Banco Central Europeu, mesmo em áreas onde os indivíduos permanecem formalmente senhores do próprio destino, os mecanismos para produzir a opinião popular, para traduzir a opinião popular em políticas públicas estão tão sintonizados com os interesses das elites sociais ou econômicas que a influência do povo sobre seu próprio governo fica severamente limitada. Esse trecho é fundamental, porque ele ajuda a entender o descrédito da democracia à medida que um monte de decisões foram sendo retiradas da vontade popular. E não se pode nem discuti-las. Simplesmente discuti-las vira um sortilégio. Dou um exemplo aqui no Brasil. Quando o Lula andava enroscando com a taxa de juros, lá atrás, o dólar disparava, olha o Lula, não sei o quê. E o Banco Central parece um arcano, por exemplo, que ninguém é impenetrável. Não é? Então, assim, existe um movimento de descrédito da democracia que tem de ser compreendido porque, de fato, decisões importantes foram sendo retiradas da população, transferidas para as tais agências essas que não obedecem necessariamente com a devida vênia, ou quase nunca, aos interesses da maioria. E aí o cara olha e diz, esse troço não me representa. Há duas abordagens possíveis para isso. Há uma abordagem progressista. Eu já vou voltar ao seu ponto, Rafael, mas isso é fundamental entender. Há uma abordagem progressista. Olha aqui, vamos então fazer com que o povo participe mais, o povo organizado, etc. E a abordagem reacionária da extrema-direita, diluidora de instituições, que diz simplesmente, nada disso me serve, o que me serve é ter um demiurgo, é ter um mito, aqui no Brasil, traduzindo, é ter o mito, é ter o autoritário, o partido autoritário, o partido do Chega em Portugal, do Basta na Espanha, e assim vai, do trumpismo. Né? Então chega disso, vamos para a solução direta das coisas, chega de justiça, vamos prender todo mundo como em El Salvador. Então, esses que falam nos Estados Unidos sobre as instituições brasileiras pertencem a essa extração. Quando o Fachin começa aqui a flertar com esse negócio de código do Supremo, de investigação do Supremo, de não sei o quê, ele está expondo o Supremo, estava expondo o Supremo a esse tipo de gente. E aí ele percebe, quando vem essa manifestação do tal do Jim Jordan, que é um tarado ideológico, ele percebe que, na verdade, interesses que são, na raiz, econômicos, e não se trata, conspiração contra o Brasil. Não é conspiração contra o Brasil, são interesses objetivos. São as terras raras que o Flávio foi oferecer lá no seu discurso. Caramba, não é nada metafísico.
Hã? Eu estou falando de coisas físicas. Então aí vem um troço como esse, absurdo, acusando o Supremo de censurar até americanos para garantir o resultado de eleição. Né? Então a resposta se fazia necessária, sim, não precisava ter quase 13 mil toques, porque senão fica parecendo que você está se justificando para nhonhô. É preciso tomar cuidado também. Como dizia meu bisavô, em italiano, não vou falar porque tem palavra que italiano pode parecer outra coisa no Brasil, mas quanto mais se abaixa, mais a bunda aparece, né? Então, não precisa ser tão prolixo, embora a defesa do Supremo fosse absolutamente necessária, e seja absolutamente necessária. Porque ele lembra com propriedade que há distorções no que eles dizem sobre o Supremo brasileiro, e há, né? O Supremo toma decisões que estão adequadas à Constituição, né? Diz, os ministros seguem a carta, os ministros do Supremo Tribunal Federal seguem à risca os preceitos constitucionais, sendo a liberdade de expressão um desses primados. E é. A liberdade de expressão no Brasil está garantida em 2 artigos. Num deles, no artigo 5º e no artigo 220. No artigo 5º, e o artigo 5º, como sabe quem conhece a Constituição, é cláusula pétrea segundo o artigo 60. Né? Não pode mudar nem por emenda. Não é isso? Que está lá, os direitos fundamentais que estão no artigo 5º, o mais longo da Constituição, não podem ser alterados nem por emenda, segundo o artigo 60. A liberdade de expressão está ali garantida, sigilo da fonte para jornalista, e a mesma coisa o artigo 220, que repete praticamente essa disposição. Então, que não há censura no Brasil, de nenhuma natureza. Agora, a carta lembra adequadamente, e assim é nos Estados Unidos também, mas lá mas muito pior. Calma. A liberdade de expressão não pode ser pretexto para crime. Eu tenho um livrinho de frases, que chama Máximas de um País Mínimo, né? E uma delas é o seguinte, quem não sabe a diferença entre crime e liberdade de expressão, também não distingue a liberdade de expressão de crime. O crime não é a liberdade de expressão. Não existe liberdade de expressão, por exemplo, isto está afirmado no Código Penal, desde sempre. Não existe liberdade de expressão para os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Nunca existiu. Mas não só isso aqui, não existe liberdade de expressão para tentar golpe de Estado. Não existe liberdade de expressão para tentar rompimento violento do Estado de Direito. Aqueles crimes com os quais o Carlos Viana, o glorioso ex-presidente da CPMI, queria acabar, queria extinguir, para livrar a cara do Bolsonaro. Não é? Sob o pretexto da liberdade de expressão, eu não posso dizer fulano cometeu tal crime se eu não tenho prova, se ele não cometeu. Devo responder por isso. Inclusive, a imunidade parlamentar também não garante, nem a imunidade parlamentar garante crimes contra a honra. A impunidade para crimes contra a honra. Né? E aí o Fachin lembra na carta que as páginas, por exemplo, que foram retiradas do ar pelo Alexandre, de que eles tanto reclamam, e aí daqui a pouco nós vamos ver o Eduardo falando da legitimidade das eleições de novo, foram tiradas porque incidiam nos artigos 359L, M do Código Penal. No artigo 288, organização criminosa e golpe de Estado, tentativa de rompimento do Estado de Direito e golpe de Estado. Por isso foram retiradas.
Porque não existe liberdade para isso. Há uma máxima que vem da jurisprudência americana. Rafael, alguém é livre para, num teatro lotado, gritar fogo só para testar a reação das pessoas? Existe liberdade de expressão para isso? Não. Isso é crime. Porque efetivamente você vai gritar fogo num ambiente lotado, vai causar tumulto, gente vai morrer, haverá consequências. E no Brasil, as limitações que existem são dessa natureza. Não existe liberdade para o crime. Né? Não existe liberdade de expressão para o crime. Porque, claro, quem não sabe a diferença acabará necessariamente confundindo as coisas depois. Eu lembro que no governo Bolsonaro, com o André Mendonça, ministro da Justiça, um sujeito se abriu um inquérito para apurar um sujeito que fez um outdoor, desagradando-se do Bolsonaro. Aí já é confundir liberdade de expressão com crime. Ao passo que essa gente queria pregar livremente golpe de Estado e chamar isso de liberdade de expressão. Né? Então, o ministro faz essas considerações, e uma das coisas que pega muito esse pessoal, né, é a questão da responsabilização civil das redes sociais, que eu defendi e defendo por mesmo conteúdos publicados por terceiros. Primeiro que a monetização, se o conteúdo for criminoso. Porque esse negócio, eu não tenho nada com isso, depende, você sabia ou não sabia que estava acontecendo? Já chego lá. Eu tenho um apartamento, uma casa, alugo para um grupo que eu sei que está cometendo crime. Veja, eu não posso alegar ignorância do crime que ele está cometendo. Se eu puder alegar ignorância, é uma coisa. Mas eu sei que ele está cometendo crime. Estou alugando o imóvel para um grupo terrorista, para um grupo de criminosos, que eu sei, tenho ciência, clareza de que assim é. E aí sim, passo a obter lucro desse negócio. Se eu não tenho a informação, é uma coisa. Se eu tenho a informação, é outra. Então, o que foi decidido sobre a responsabilização civil das redes sociais? E o ministro lembrou corretamente. Né? Vale para anúncios ou impulsionamento pago de conteúdos que veiculem ilicitudes, e quando detectado o uso de redes artificiais ilícitas e distribuição massiva de conteúdos criminosos. Mas as redes vinham lá com o tal do artigo 19 do Marco Civil, parcialmente considerado inconstitucional, e era mesmo, porque não existe nenhuma empresa no Brasil que não tenha responsabilidade civil, com zero de responsabilidade civil. Isso não existe para ninguém. Para ninguém. Ninguém tem isso. Que outra empresa tem isso no Brasil? Que outro setor tem isso no Brasil? E ainda assim, a decisão foi tomada, e atenção, a empresa é notificada e a responsabilização civil só acontece se negar a retirar o conteúdo. Não é automático. O ministro explicou tudo isso, explicou adequadamente, né? E espero que tenha tido a clareza sobre onde estão hoje alguns inimigos da liberdade. Aí sim, eles lá. Lembro, adicionalmente, que a Constituição brasileira garante o sigilo da fonte, no artigo 5º. Impede qualquer forma de censura prévia, no artigo 220.
Um jornalista aqui no Brasil jamais será preso pela publicação de uma informação. De informação, não. Ah, mas pôs em risco a segurança nacional. Não existe essa figura no direito brasileiro, nas leis, na Constituição brasileira. No direito americano existe. Jornalistas podem ser presos, e já foram. Né? Então, em matéria de liberdade de expressão, nós temos algumas aulas a dar aos Estados Unidos. E falo isso sem nenhuma jactância. Nós temos uma aula importantíssima a dar aos Estados Unidos. Controle abstrato de constitucionalidade, que vai direto para o Supremo no caso de se votar uma lei que é inconstitucional. Você pode entrar imediatamente com uma DIN, tem aqueles com a competência para entrar com a DIN, ou mesmo se remanesce uma lei inconstitucional que vem de antes da Constituição, ou mesmo acaba sendo aprovada já no curso da Constituição, mas não se percebe, entra em vigência, você tem a arguição de descumprimento de preceito fundamental e se pode fazer o controle abstrato de constitucionalidade. O que não existe nos Estados Unidos. Até que se chegue à Suprema Corte, passa por uma penca de tribunais federais, regionais, estaduais, não sei o quê, até chegar lá, até que a Suprema Corte... Veja só, no Brasil, querido Rafael, se o Brasil resolvesse, Lula fosse Trump e resolvesse botar tarifas globais para o mundo, não demoraria 10 meses para a Suprema Corte dizer, para a nossa Corte Suprema dizer que é inconstitucional. Nós temos essa aula a dar para eles. E não estariam vivendo agora essa coisa, porque, por exemplo, a guerra que o Trump está promovendo contra o Irã é inconstitucional. Porque a declaração de guerra supõe autorização do Congresso que ele não tem. Ah, não, mas é que eu estava sendo ameaçado. Comprovadamente não. Nós temos a ensinar a eles as virtudes de um Tribunal Superior Eleitoral, que cria alguns filtros para que alguns delinquentes não cheguem lá, embora vaze muita delinquência. E nós temos a ensinar a eles liberdade de expressão. Não há a menor chance aqui de governos criarem limites ou imporem linha justa a universidades, nem as públicas, porque a Constituição garante autonomia universitária. Nos Estados Unidos hoje não existe autonomia universitária nem para universidades privadas. Quem é que vem dar aula de liberdade de expressão para nós? O que tem são esses sabujos que ficam se ajoelhando aos pés do Trump, tocando flauta para ele, por interesses eleitoreiros. Ou então provem que isso que eu estou dizendo não é verdade. Provem que a liberdade de expressão dos Estados Unidos é superior à nossa em quê? Um país que pode prender jornalista, que pode censurar a universidade, que pode expulsar estudantes estrangeiros por divergência ideológica, que pode perseguir professores, que persegue juízes. Onde tem isso aqui no Brasil? Em quê? O Metrópolis é mais livre do que o Washington Post. Hein? Nunca ninguém deu ordem para falar nada aqui. Lá no Washington Post tem a decisão tomada pelo Bezos. Só sai editorial aqui que concorda comigo. Eu tenho a certeza de que eu falo coisas aqui que não são da concordância geral. Aqui em todo lugar em que eu falo. A imprensa aqui também, hoje é mais livre. Quem é que vem dar aula de liberdade de expressão para nós?
Hã? E isso tudo é apenas fato.